A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta com mais uma escola bíblica dominical. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. Vou ler apenas 3 versículos que diz assim, do 2 ao 4. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus amados, a palavra de Deus, essa palavra aqui que nós acabamos de ler, né, que é uma carta que o apóstolo Paulo ele enviou a Timóteo, e ele adverte a Timóteo dizendo assim, olha, prega a palavra. Que palavra? Palavra de Deus, né? Prega a sã doutrina. Prega a palavra que tu aprendeste. Está lá no capítulo 3, onde Paulo diz a ele, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Então, prega a palavra. Insta, ou seja, uma palavra prega de forma insistente. Persevera em pregar essa doutrina, essa palavra, o que tu aprendeste. Persevera em pregar a verdadeira palavra. E diz mais, que essa palavra que Timóteo deveria pregar, essa palavra é útil para corrigir, para repreender e para exortar. Agora eu pergunto a você que está me ouvindo, e você vai responder para você mesmo, como você tem recebido a palavra de Deus? Quando você vai à igreja que você congrega, como é que você tem recebido a pregação da palavra? Porque a palavra de Deus ela é útil para 3 coisas que muitos cristãos não aceitam, que é corrigir, repreender e exortar. Nós estamos vivendo em um tempo, amados, como diz aqui no versículo 3, nós estamos vivendo em um tempo onde uma classe de cristãos não estão mais suportando a sã doutrina. O que é que significa sã doutrina? A palavra verdadeira. A palavra fiel ao que é verdadeiro. Então, dentro da igreja, nós temos observado 2 grupos de cristãos. E é a palavra de Deus se cumprindo. Eu quero levar você a se autoavaliar e a tentar se identificar a que grupo você pertence. Porque na igreja, eu quero deixar aqui uma classificação de 2 grupos. O grupo daqueles cristãos que estão vivendo, né, na sã doutrina, que recebe a palavra como sendo a sã doutrina, ou seja, a palavra verdadeira, e tem aqueles cristãos que estão rejeitando, é o grupo, né, dos crentes, dos cristãos, que estão rejeitando a sã doutrina, que estão rejeitando a palavra, porque não querem ser corrigidos, não querem ser repreendidos, não querem ser exortados. Mas é como está escrito aqui no versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eu vou até completar aqui numa versão nova, que é a NVT, olha só, versículo 3. Pois haverá o tempo em que as pessoas já não escutarão, ou seja, aqui ó, ao invés de sã doutrina, já tem um significado direto. Não suportarão o ensino verdadeiro, mas seguirão os próprios desejos e buscarão mestres ou pregadores que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. A que grupo você pertence? Aqueles que ouvem a palavra e recebem a palavra porque é a sã doutrina, mesmo que essa palavra seja para lhe corrigir, para lhe repreender ou para lhe exortar, ou você é daquele grupo de cristãos que estão rejeitando a sã doutrina e correndo atrás de pregadores, como diz aqui essa versão que eu acabei de ler,
pregadores que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Você vai à igreja, você vai para ouvir Deus falar, ou você vai para escolher o vaso, e se ele não falar aquilo que você quer ouvir, que agrada os seus ouvidos, você diz, Deus não falou, eu não gostei dessa pregação, eu não concordei com essa pregação. A que classe, a que grupo você pertence? Nós devemos ficar alertas, amados. Nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Jesus está voltando, nós já estamos vendo alguns sinais da vinda de Cristo. Nós devemos permanecer na sã doutrina. Nós devemos perseverar na sã doutrina até o fim, para nós herdarmos a coroa da vida eterna. Porque Jesus disse, olha, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Note que quando a pessoa ela não aceita mais a sã doutrina, ela fica perturbada. Ela não consegue se firmar na igreja, no local onde Deus a colocou. Ela fica procurando, né, lugares que preguem aquilo que agrada os seus ouvidos, como está escrito aqui. Elas não suportam o ensinamento da palavra. Últimos dias. Observe que o apóstolo Paulo diz, olha, haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Por que as igrejas, ao invés elas crescerem, elas estão diminuindo? Porque as pessoas, elas estão atordoadas por não querer mais dar ouvidos à sã doutrina. Sabe o que elas preferem? Eu vou ler nessa versão aqui o versículo 4. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, atrás daquilo que é fantasia, que é fábula, atrás daquilo que não é verdadeiro. Aí mais uma vez eu pergunto, que grupo de cristãos ou que classe de cristãos você pertence? Aos que ainda estão firmes na sã doutrina ou os que estão correndo atrás de pregadores que pregam aquilo que lhes agrada? Como é que você tem ido à igreja para receber? Como é que você tem se preparado para ir à igreja cultuar o Senhor e receber a palavra? Porque em casa, a gente pega o celular e a gente procura o pregador que nos agrada e a pregação, que é a palavra que a gente quer ouvir. Mas na igreja você vai, muitas vezes você não sabe nem quem é que vai pregar naquele dia, você não sabe, você não conhece a escala, você não sabe quem é o pregador daquele dia. Você não sabe que palavra vai ser pregada naquele dia. Você vai ouvir aquilo que você quer ouvir ou você vai para Deus falar aquilo que você precisa ouvir? Nós precisamos ficarmos alerta quanto a isso, amados. A palavra de Deus nos adverte nessa hora, hoje, que nós precisamos nos manter firmes na sã doutrina, que é o ensino verdadeiro. Nós precisamos nos manter firmes nessa palavra verdadeira, nesse ensino verdadeiro que exorta, que repreende, que corrige. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos disciplina, porque o Pai disciplina o Filho que ama. Então a palavra de Deus é útil para disciplinar a nossa vida, para nos corrigir, nos repreender, nos exortar quando nós estamos precisando. Então, quando nós estamos firmados na sã doutrina, nós aceitamos a correção, a repreensão e a exortação, porque é a palavra de Deus, porque é o ensino verdadeiro. Mas quando nós não queremos obedecer, nós procuramos aquilo que nos agrada. Nós procuramos ouvir aquilo que nós queremos. Nós escolhemos o vaso que nós queremos ouvir. Mas eu quero deixar essa mensagem para você, dizendo a você, meus amados, permaneça firme na sã doutrina. Eu quero até ler aqui umas anotações aqui dessa Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu achei interessante quando fala aqui do versículo 1, aliás, versículo 3, aí tem uma nota que diz assim, olha, muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus,
É desse jeito. Olha, muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas, mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a sã doutrina. E nem, olha, não aceitarão a sã doutrina com suas exigências bíblicas, ordenando que o crente seja separado do mundo. O que nós temos visto é o contrário, né? Os cristãos, eles estão, a classe dos cristãos que estão negando a sã doutrina, eles estão se amoldando ao sistema desse mundo e quer que a igreja aceite, né, esse posicionamento desses certos cristãos. Mais outra nota aqui, olha. Essa classe de cristãos que estão negando a sã doutrina desviarão os ouvidos da verdade, que é o que diz o versículo 4. Olha, a autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas ou por muitos cristãos. Os desviados da verdade, olha que forte, dentro da igreja há aqueles que estão desviados da verdade. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem um evangelho menos exigente. Já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento. É o que nós temos visto. Não aceitarão mais textos da palavra de Deus ou pregações que falem de arrependimento, que falem de pecado, de perdição, da necessidade de separação do mundo, ou seja, santidade. Ninguém quer ouvir mais uma pregação dentro da igreja falando de santidade. Porque ser santo é ser separado do mundanismo, para servir a Deus e para andar na sã doutrina, para andar no ensino verdadeiro. Mas muitos não querem mais. A última nota que eu quero ler aqui para vocês. Olha só. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, procurarão para si pregadores que preguem aquilo que lhes agrada. Esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus, mas buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos. Escolherão pregadores com dons de oratória, com habilidade de divertir o povo e com uma mensagem que lhes assegure que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne. Meus amados, o ensino verdadeiro não admite que um cristão que se diz está em Cristo Jesus viva de forma mundana. Pelo contrário, a Bíblia diz que para nós herdarmos o reino dos céus é preciso nascer de novo. É preciso nascer da água do Espírito. É preciso, meus amados, morrer a velha natureza para renascer a nova criatura. Então fica essa palavra, eu deixo essa palavra, e o que eu deixo para você é reveja, aí veja como é que está a sua forma de servir a Deus, como é que está a sua forma de receber o ensinamento da palavra de Deus. É por isso que há a escola bíblica dominical, porque nós precisamos ensinar a sã doutrina. Quantas pessoas não gostam de frequentar a escola bíblica? Eu vejo que as pessoas que não frequentam a escola bíblica porque não gostam da escola bíblica é porque rejeitam a sã doutrina. Porque quem ama a palavra, quem busca a palavra, quem se deixa ser moldado pela palavra, busca o ensinamento da palavra. Onde é que a gente encontra o ensinamento da palavra? Nos cultos, através das pregações e principalmente na EBD, Escola Bíblica Dominical. Lá é onde é ensinada a palavra, tiradas dúvidas. Então, meus amados, seja um cristão da classe que ainda está vivendo a sã doutrina, porque o céu é para esses. Amém? Permaneça firme.
Fique firmado aonde Deus te plantou. Frutifica naquele lugar. Segue a sã doutrina. Ouça a palavra e absorva a palavra. Pregue a palavra. E Deus abençoe a sua vida. Essa palavra que eu quero deixar no dia de hoje para você. Que Deus lhe abençoe grandemente. Antes de encerrar, eu estava lembrando, meus queridos, Marta e Maria. Aquele texto lá de Lucas 10:32, onde fala que Jesus estava ensinando ali a palavra, e Maria estava ali nos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do mestre, né? E Marta estava ocupada, né, nos afazeres domésticos, e ela foi ali reclamar com Jesus a respeito de Maria, né? Marta foi lá reclamar e disse: Senhor, estou ali, manda Maria me ajudar, nas minhas palavras, manda Maria me ajudar, estou ali fazendo as coisas sozinha, estou trabalhando sozinha, e ela aí, sem fazer nada. Jesus disse: não, Marta, ela escolheu a melhor parte. A melhor parte que Maria escolheu foi aprender a respeito do ensinamento verdadeiro, que é a palavra de Deus. Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Aí eu lembrei quando o irmão delas faleceu, o Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi até lá, até Marta e Maria, Lázaro já estava com já havia 4 dias que Lázaro ele havia sido sepultado. E o interessante que eu notei foi que Marta, né, quando soube que Jesus já vinha ali se aproximando, Marta saiu ao encontro de Jesus reclamando, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o que eu observei foi que Maria ficou em casa sentada. Aquela que ficava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, estava em casa sentada. Estava triste, né? Estava de luto, mas estava em casa sentada. Quem saiu ao encontro de Jesus para reclamar, né? Olha que ela faz uma reclamação, não foi uma reclamação desrespeitosa, não. Mas ela fez uma queixazinha a Jesus. Se o Senhor estivesse, né, aqui, o meu irmão não teria morrido. E Maria, a atitude de Maria, observa a atitude de uma pessoa que está ali, né, firmado no ensino verdadeiro, e que a palavra está no coração, a atitude é diferente. Né? A maneira de reagir diante da situação é totalmente diferente. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês nesse dia, uma palavra que nos adverte nesses últimos tempos, para que nós venhamos a ficar firmes na sã doutrina e não nos deixar ser enganados pelo nosso próprio egoísmo, para buscar somente ouvir aquilo que a gente deseja, que a gente quer, para satisfazer o nosso ego. Não, pelo contrário. A palavra de Deus é para nos levar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, para que nós venhamos a estar perseverantes nela e sermos conduzidos até a vida eterna. E bênção é consequência. O Senhor é aquele que nos abençoe e nos dá vitória. Então, meus amados, deixo essa palavra. E outro detalhe, uma observação, amados, quando você estiver na igreja ouvindo a pregação, foca na pregação. Não se desliga, não. Foca na palavra, é Deus falando, Deus está falando naquela hora. Olha o inimigo de muitos cristãos dentro da igreja. Quando é o vaso que aquela pessoa quer ouvir dele, ou quando é a palavra que lhe satisfaz, o telefone fica de lado. Mas quando é o vaso que a pessoa... Tem cristão que é assim dentro da igreja. Quando aquele crente não quer ouvir aquele vaso, e a palavra não está lhe agradando, aí vai para o WhatsApp. Muitos cristãos já perderam o respeito e a reverência à palavra de Deus. É por isso que estão passando por tantas tribulações. Eu deixo esse conselho a você, amados. Vai para o culto, vai cultuar. Olha, faz que nem Maria. Deixa o celular de lado. Fica nos pés de Jesus ouvindo a palavra.
e Deus vai te abençoar. Amém? Deus abençoe sua vida e a paz do Senhor.